né? E faz depressa, porque é o tempo que você tem para fazer. E ele fez. Judas traiu Jesus, mas tudo isso estava também dentro dos planos de Deus. Quando Jesus é condenado, está dentro dos planos de Deus, está dentro do tempo de Deus. Não poderia ser em um outro dia daquele ano, tinha que ser aquele dia, porque ele ia ressuscitar exatamente no domingo. Tinha que ser na festa da Páscoa daquele ano, porque ele ia ressuscitar no domingo. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós vamos meditar sobre uma expressão de Jesus apenas, mas eu não posso deixar de ler com os irmãos este momento vivido por Jesus. João 19, a partir do verso 17 até o verso de número 30. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 17 ao verso 30. Preste atenção nesta leitura. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para que se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque Tu nos dá o privilégio de estar na Tua casa nesta noite, Pai, para celebrar, Senhor Deus, a Sua paixão por nós. Celebrar, Senhor Deus, o Seu amor por nós. Celebrar, Senhor Deus, a Sua vitória por nós lá na cruz do Calvário. Celebrar, Senhor Deus, ó Pai, essa graça maravilhosa, Senhor, que nos alcançou, ainda que fôssemos pecadores, ainda que não merecêssemos, mas o Senhor decidiu nos alcançar com essa graça. Por isso, ó Deus, a Ti, Senhor, todo louvor, Pai, toda honra e toda glória pelos séculos sem fim. Amém, 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 aleluia, amém. Amados, em comparação com os outros evangelhos, nós poderíamos dizer que essa foi a penúltima palavra de Jesus na cruz. Está consumado. Terminou. Acabou. Em grego, essa palavra
em algumas Bíblias tem, é tetelestai. Naquele momento, amados irmãos, Jesus disse: está tudo encerrado, né? Fecha-se aqui essas cortinas. Esta palavra, amados irmãos, pode ter muitos significados dependendo do contexto, né, em que ela é colocada. Precisamos lembrar que Jesus não pronunciou esta palavra como alguém que estava no final de uma luta e completamente derrotado. Nem como, para aqueles que gostam de futebol, né, nem como um jogador, né, que após ter perdido o jogo de final de campeonato. Jesus não pronunciou esta palavra como uma pessoa no leito de morte em que o médico chegou e falou assim: olha, você não tem mais o que fazer. Você não tem mais chance nenhuma. Jesus também não pronunciou essa palavra completamente cercado por inimigos e com medo do que viesse a acontecer a ele a partir daquele momento. Não, amados irmãos, quando Jesus disse tetelestai, Jesus estava dizendo que tudo estava completo, que a sua missão estava cumprida e que o seu ministério havia se cumprido ali. O propósito para o qual Deus o tinha colocado sobre a face da terra estava se cumprindo ali, naquele momento. E João diz: tetelestai, está consumado. E aí então Jesus entrega ao Senhor o seu espírito e curva a sua cabeça, e assim ele está morto fisicamente. Amados irmãos, quando Jesus disse tetelestai, ele disse como um corredor de maratona, né, que rompe a faixa no seu peito e diz: cheguei, ganhei, estou vitorioso. Também, amados irmãos, como agora lembrando novamente aqui, colocando aqueles gostam de futebol, né, como aquele torcedor, né, que chegou no final do segundo tempo do campeonato e o seu time ganhou, e ele sai gritando, né? Gritando e comemorando, né? E celebrando a vitória do seu time. Tetelestai de Jesus, amados irmãos, foi como aquele médico que termina uma cirurgia, e a cirurgia era uma cirurgia complicada e foi bem sucedida, e ele termina aquela cirurgia e diz: consegui, concluí, estava aguardando isso. Quando Jesus, amados irmãos, diz tetelestai, diz: olha, está concluído, está completo, não precisa de mais nada. Não sei se os irmãos observaram, né, que no início do culto aqui a Elziana estava aqui na cruz, retocando ali, né, a cruz, porque é uma cruz que foi usada há algum tempo e ela achou que precisava dar um retoquezinho, né, para ficar bonita. E aí perguntar para ela se ela está retocando a cruz de Cristo, porque não, o sacrifício não tinha sido completo, né? Ela falou: não, só estou melhorando o visual, porque é tetelestai, né? Está completo, né? Está pronto, está terminado, está acabado. Na tradução na linguagem de hoje, diz: tudo está completado. Está tudo completado. Porque Jesus fez a obra a qual ele foi chamado para fazer. E o que significa isso para você? O que significa tetelestai para nós? O que é, afinal de contas, que Jesus completou para você? O que é que Jesus completou para mim? O que é realmente que está consumado, né? O que Jesus completou depois de toda essa agonia que ele passou? Ele vem dizer que foi bem sucedido, né? Jesus completou, amados irmãos, pelo menos 3 coisas para nós. Ele pagou o preço da nossa salvação.
nós estamos condenados à morte, ao inferno, mas o Senhor pagou o preço, nos resgatou pelo seu precioso sangue. Jesus mostrou também o seu grande amor por nós. Demonstrou o seu grande amor por nós. E a sua graça maravilhosa. Porque graça, amados irmãos, o que é graça? Nós falamos que é um favor imerecido, né? Nós não merecíamos isso, mas Deus decidiu alcançar você. Deus decidiu colocar você debaixo da sua graça. Deus decidiu buscar você onde você estava. Deus decidiu escrever o seu nome no livro da vida por causa do seu amor e da sua maravilhosa graça. Amados irmãos, nós temos só que dizer, como eu ouvi aqui agora, dizer obrigado, Senhor. Você pode dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Senhor, pela sua maravilhosa graça, né? Amados irmãos, tetelestai era uma palavra usada, né, para a conclusão de alguma coisa. Vamos dizer, pegando aqui na figura de Jesus, em casa, quando alguém terminava alguma coisa, dizia, tetelestai, olha, eu terminei aqui, está pronto. Então, quando Jesus diz tetelestai, ele diz, olha, eu terminei a obra. E ele está dizendo isso, amados irmãos, diante das autoridades que o crucificaram, diante das autoridades que acharam que tinham feito alguma coisa contra a vida dele. Ele está dizendo para eles, olha, tetelestai, está concluído. E eles perguntam, mas como está concluído? Foi nós que fizemos isso contra você. Mas ele diz, está concluído, porque essa é a vontade do Pai. Nós lemos ali, amados irmãos, no Evangelho de João, aqui no versículo de número 24, né, que até aquele momento em que eles tiraram sorte sobre a túnica de Jesus, foi para que se cumprisse as Escrituras. Até nesse momento, por isso Jesus diz diante das autoridades, olha, está completo, está tudo concluído. Ele diz isso, amados irmãos, diante do povo, daqueles que o condenaram e que achavam que tinham realmente acabado com o seu ministério e que agora ninguém mais ia falar do Evangelho de Cristo Jesus, que agora ninguém mais ia pregar Jesus, porque Jesus agora estava morto lá naquela cruz. Mas ele diz, tetelestai, está consumado, essa é a vontade do Pai. Mas ele disse tetelestai também para aqueles que acreditavam nele, para aqueles que confiaram nele, dizendo, fiquem tranquilos, porque essa é a vontade do Pai. Porque esse é o cumprimento da palavra. Não tem nada diferente, não tem nada estranho. Está acontecendo dentro dos propósitos do Pai. Que foi exatamente, amados irmãos, de completar esta obra. Qual é esta obra? Nós não podemos esquecer, é a obra da redenção. Quando o Senhor nos resgatou do pecado, da morte e do inferno. É a obra da redenção. Jesus, essa obra está concluída. Não precisa se fazer mais nada. Ontem nós celebramos a ceia do Senhor, Jesus falou sobre o sangue, Jesus falou sobre o seu corpo, que foi entregue lá na cruz do Calvário por amor a nós. Foi completada esta obra ali. Tetelestai também, amados irmãos, como quitação de uma dívida, né? Tetelestai também como quitação de uma dívida. Abra sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 15 ao verso de número 23. Paulo tem aqui, amados irmãos, algo precioso falando para nós a respeito da nossa salvação, daquilo que o Senhor pagou, de como nós fomos comprados, resgatados.
Colossenses capítulo 1, verso 15 a 23. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois ele é a própria vontade de Deus, e o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Amados irmãos, tetelestai é também a quitação de uma dívida, é quando o Senhor resgatou não somente a nós, mas Paulo diz que ele resgatou toda a criação que havia se perdido. E é por isso que a palavra do Senhor nosso Deus diz que toda a criação geme e suporta dores como que de parto, aguardando o dia da redenção. Toda a criação sofre as consequências do pecado. Toda a criação sofre as dores do pecado. Toda a criação padece por causa do pecado. O pecado, ele não afasta tão somente o homem, o ser humano de Deus, mas ele afasta também toda a criação, porque a criação sofre as consequências do pecado de toda a humanidade. A nossa redenção, amados irmãos, foi realizada de forma completa e cabal por Jesus Cristo. Tetelestai, você foi resgatado, você foi tirado, você foi comprado, a sua dívida está paga. Imagine que você tivesse uma dívida que você não pudesse pagar, e alguém chegou um dia lá onde você estava devendo e falou assim: qual é a dívida aí do Rui José? É tanto, eu estou pagando a dívida do Rui José. Ah, mas por que você vai fazer isso? Ele não merece. Não, eu decidi quitar a dívida dele. Eu decidi tirar o nome dele da penhora. Eu decidi limpar o nome dele. E foi assim que o Senhor fez quando ele disse: tetelestai, diante do inferno, diante de Satanás. Ele disse: estes estão limpos, estes estão lavados, estes estão com as suas dívidas quitadas, esses não têm mais pecado e não têm mais condenação e não podem mais ser levados para o inferno, porque a dívida deles foi paga. Tetelestai, quando você olha para a cruz, você enxerga a sua redenção, você enxerga a sua dívida paga, você enxerga a sua libertação. E por último, amados irmãos, a cruz também
diz para nós aquilo que nós recebemos do Senhor através da posse, né? Porque agora nós tomamos posse também, porque nós nos tornamos cidadãos do reino. Somos direito e propriedade de Cristo Jesus. Se você foi comprado, você agora é propriedade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa, se você adquiriu alguma coisa, você sabe como é diferente, né? Quando você usa algo de alguém, quando você empresta algo de alguém, ou quando você aluga alguma coisa, você até cuida bem. Você mora numa casa alugada, mas você cuida bem da sua casa e tudo mais. Mas quando você adquire a sua casa, né? Você diz o quê? Esta casa aqui agora é minha. Daqui ninguém pode me tirar, daqui ninguém pode me arrancar, porque eu comprei, eu tenho a escritura desta casa. E quando Jesus diz tetelestai, amados irmãos, Ele está dizendo também que a obra foi concluída e que você pertence a Ele, que nada e nem ninguém mais pode roubá-lo do amor de Cristo Jesus. Paulo diz isto. Que nada mais pode tirar debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para essa cruz, nós olhamos e dizemos: obrigado, Senhor, porque eu não estou mais perdido, eu não estou mais abandonado, eu não estou mais condenado, eu não estou mais largado pelo mundo, mas eu pertenço a Cristo Jesus. Eu sou filho do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de toda a criação. Quando nós olhamos para a cruz, amados irmãos, nós olhamos e percebemos o grande amor de Deus. E percebemos essa graça maravilhosa de Cristo Jesus que nos alcança. A cruz revela o quanto Deus nos amou, o quanto Deus nos ama. A cruz revela, amados irmãos, o quanto nós estamos perdidos e fomos resgatados por esse grande amor. Essa cruz revela, amados irmãos, a saudade e o desejo do coração que Deus tinha de nos trazer para perto dEle. Mas pastor, você está falando a respeito de saudade, Deus sente saudade. E até o Espírito Santo de Deus tem sentimento, e a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é porque ele tem sentimento. E Deus nutria no seu coração esse dia em que Jesus estivesse lá na cruz, e ele dissesse assim: olha, está consumado, está tudo pronto. A cruz revela, amados irmãos, como Deus nos ama como pastor das nossas vidas, como Deus cuida de cada um de nós no dia a dia. Quando o acusador apontar o seu pecado, mostre para ele a cruz e diga: eu sou um miserável pecador, mas Cristo Jesus lá na cruz levou todos os meus pecados. Quando você se encontrar em angústia e tristeza, e não suportar essa angústia, essa tristeza e essa dor, olhe para a cruz de Cristo Jesus e diga: o Senhor levou lá na cruz do Calvário toda a minha angústia, toda a minha tristeza. Quando você se encontrar só, quando você se encontrar desamparado, olhe para a cruz de Cristo, porque Ele morreu por amor a você. Ele te ama e Ele te quer junto dEle. Tetelestai é uma obra, amados irmãos, completa. Para concluir, Jesus disse isso diante também do inimigo. Quando nós recebemos membros na igreja, recebem pelo batismo e depois faz a sua pública profissão de fé. Mas o que é essa profissão de fé, né? É exatamente o ato de você dizer diante da igreja:
Eu pertenço a Cristo Jesus. E é exatamente o ato de você dizer diante do diabo e diante do inferno que você pertence a Deus. E isso causa um impacto muito grande no inferno, porque ele sabe que ele não pode mais atingir a sua vida, alcançar a sua vida. Porque o Senhor diz lá na sua palavra que ele deu ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, e que praga nenhuma chegará à tua tenda, e que mal nenhum te sucederá, porque o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que fez essa obra lá na cruz do Calvário e que disse: olha, está consumado, não tem mais nada para ninguém. Eu creio que você que está aqui, você deve ter essa convicção e essa certeza. Como eu disse para a pessoa que chegou no escritório ontem comigo, e nós estivemos por algum instante conversando, e eu perguntei para ela se ela já entrega a vida dela para Jesus. Ela disse: eu já fui em muitas igrejas, pastor. Eu falei: que bom que você já foi em muitas igrejas, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já entregou a sua vida para Jesus? Ele disse: não, isso eu não fiz ainda. Eu falei: então faça. E ela fez. E quando nós oramos, eu disse: olha, a partir de hoje, o seu nome está escrito no livro da vida. E ela abriu um sorriso assim para mim, né? Ela abriu um sorriso assim para mim, dá esse sorriso para Deus, não é para mim não, porque foi Jesus que fez isso por você, né? Eu creio que você já tem, mas se tem alguém que está nos ouvindo, que você não entregou a sua vida para Jesus ainda, né? Essa é a oportunidade. Jesus, ó, está consumado. O que você precisa fazer? Então somente olhar para a cruz. Então somente olhar para a cruz e seguir a Jesus. O que é que você deve fazer? Nada, porque Jesus já fez tudo por você. Jesus já fez tudo por você. Ele já te salvou, já te redimiu, já te tratou, já te curou, já te libertou. Enquanto Deus nos deixa aqui nesta vida e deixa você que vai ouvir ou que está ouvindo nesta noite esta palavra, viver sobre a face da terra, para que você faça isso, para que você reconheça o tetelestai, que tudo está completo, e você reconheça que você é um pecador e que você precisa da salvação em Cristo Jesus, e Ele já pagou a sua conta. Em segundo lugar, reconheça que Ele morreu e foi por amor a você. Não diga que Ele morreu por amor a nós, diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por amor a mim. Eu sinto que o Senhor me ama, eu sinto esse amor na minha vida, né? Aceite, receba esse sacrifício de Cristo Jesus, né? Que foi dado por Deus para a sua salvação, especialmente para você. É triste quando a gente fala desse grande amor de Cristo Jesus e a pessoa fica com o coração ainda endurecido. Eu comparo isso a uma vez que eu chorei muito, porque alguém chegou e falou para mim assim, depois de uma caminhada longa no Evangelho, depois de uma caminhada longa com Cristo Jesus, ele falou: pastor, por favor, não ora por mim, porque eu decepciono muito o Senhor. Esse vício me consome e eu não consigo me libertar dele. Eu disse para ele: eu não aceito parar de orar por você, porque ainda que você tenha esse vício, eu quero dizer o seguinte: Jesus te resgatou, Jesus te comprou com o preço do seu sangue precioso. Não é hoje, é amanhã, mas você não vai escapar da graça maravilhosa de Deus que está em Cristo Jesus. Diga em oração, feche teus olhos, diga em oração e no teu coração: Senhor, eu sou um desses pecadores para quem o Senhor morreu. Eu estou aqui nessa noite, Pai,
para dizer que eu creio que o Senhor fez uma obra completa lá no cruz do Calvário. Por isso, Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados e quero aceitar, Senhor, essa obra completa do Senhor lá na cruz do Calvário. Eu quero crer, Senhor Deus, e quero ouvir todos os dias na minha vida até Telestai. Está consumada essa obra. Mora, Senhor, no nosso coração. Mora, Senhor, na nossa vida. E está sempre conosco, Pai, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Jesus fez uma obra completa por você. Você pode dar uma salva de palmas por essa obra gloriosa na cruz do Calvário? Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar agora. Por isso, se coloque em pé. Nós estamos aqui num momento assim que seria muito triste realmente ver o sofrimento de Cristo Jesus. Mas nós não estamos olhando pelo sofrimento dele na carne, nós estamos olhando para aquela obra completa que Deus fez.